Hoje nós vamos falar sobre a história dos extraterrestres de Colares. É uma história muito antiga, aconteceu em 1977. Essa história já foi contada por outros youtubers na internet. Eu estou contando agora porque tem uma nova geração aí que não conhece. Em 1977 começaram a aparecer estranhas luzes na ilha de Colares, uma pequena comunidade de pescadores. Essas luzes apareciam tanto quando os pescadores estavam em alto mar pescando, que quando as luzes se aproximavam, eles se jogavam no mar apavorados. Na cidade, quando a luz aparecia, as pessoas corriam apavoradas, soltavam fogos de artifício para espantar as luzes, faziam barulhos com latas e panelas. Dessa maneira, a população já não conseguia dormir à noite e os pescadores não estavam mais saindo para pescar. O prefeito do município dessa localidade procurou ajuda na capital, Belém do Pará. O prefeito procurou a aeronáutica, já que os estranhos fenômenos aconteciam no céu durante a noite e às vezes até durante o dia. O comandante do COMAR, Comando da Aeronáutica de Belém, designou uma equipe para investigar os acontecimentos. Até porque na época, era a época em que estava em vigência o movimento militar no Brasil, a ditadura militar de 64. E eles achavam que essas estranhas luzes poderiam ser helicópteros russos, trazendo armamento para os guerrilheiros que na época atuavam na região norte. Foi montada uma equipe chefiada pelo capitão Uirangê Holanda, que com alguns sargentos se dirigiu para a localidade de Colares. Foram montadas equipes durante a noite para olhar para os céus e durante o dia a equipe entrevistava as pessoas que diziam ter avistado as luzes ou ter sido atingido pelos estranhos raios que, segundo a população, ao tocarem no corpo das pessoas, criavam uma cicatriz e essas pessoas se sentiam fracas. E no dia seguinte, quando procuravam o médico da região, era atestado que estavam com anemia profunda. Então as pessoas começaram a achar que essas luzes, elas sugavam o sangue das pessoas, por esse motivo chamaram-na de chupa-chupa. A equipe montou o acampamento nos locais onde se diziam que tinham aparecido as estranhas luzes. No início, o capitão Uirangê Holanda, que chefiava a equipe, não acreditava em nada. Era uma pessoa que estava ali para provar que aquilo tudo era mentira. Até que começaram a acontecer estranhos fenômenos. O capitão foi informado que na ilha de Mosqueiro, numa localidade chamada Baía do Sol, tinham aparecido essas ditas luzes. Se dirigiu para lá, procurou saber aonde tinha acontecido os fatos. Foi mencionado que um pescador que trabalhava numa olaria colhendo barro na beira do rio, ao colher barro na margem do rio, viu que haviam marcas de caça na beira do rio. Então, disse que voltaria à noite para caçar aquele animal que tinha deixado pegadas na beira do rio. Voltou no dia seguinte, montou o que é chamado de uma armadilha para pegar a caça. Montou um giral, que é uma construção no topo da árvore, armou uma rede e ficou esperando a caça. Ele estava acompanhado de duas pessoas que ficaram no barco enquanto ele foi para a margem e montou a espreita para esperar a caça. Quando ele estava na rede, sentado esperando aparecer a caça, uma estranha luz se aproximou, ficou sobre a árvore onde ele estava, e dessa luz, quando a luz apagou, ele viu uma forma de um objeto parecido com uma cabine de um Boeing. Desse objeto abriu uma porta e desceu uma pessoa flutuando no ar até onde ele estaria.
Quando ele viu a pessoa descendo, flutuando no ar, ele pulou da árvore e se escondeu. A pessoa parou onde ele estava, onde estava montada a rede dele. Da mão dessa pessoa, uma figura humana, saía uma luz. Ele examinou todo o local e o pescador escondido atrás de uma moita de árvore. Depois de examinar o local onde essa pessoa estava esperando a caça, ele dirigiu a mão dele exatamente na direção do pescador. O pescador, quando viu que tinha se descoberto, saiu correndo apavorado na beira do rio, que é um local de várzea, um local cheio de lama e raízes, tropeçando, gritando por socorro. No barco, onde as duas pessoas aguardavam o pescador, havia um menino e uma pessoa colega do pescador. O menino estava pescando siri e o adulto estava ouvindo rádio, ouvindo um jogo de futebol no radinho de pilha, e não ouvia os gritos, até que o menino alertou ao outro pescador, e ele viu o colega dele correndo e viu o objeto seguindo o pescador. Imediatamente os dois pularam na água. Como o pescador que vinha correndo não tinha mais barco, nem para onde correr, se escondeu na mata de novo. O estranho objeto sobrevoou o pequeno barco, com a mesma luz na mão, olhou tudo o que tinha lá dentro, depois voltou para dentro do objeto e foi embora. Foi essa história que foi contada ao capitão Uirangê. O capitão Uirangê disse: bem, amanhã nós vamos para esse local. No dia seguinte, estava o capitão na frente da olaria, aonde o pescador trabalhava e que contou o fato, enquanto os seus comandados estavam dentro da olaria tomando café. O capitão estava no barco, olhando para o céu, procurando alguma coisa estranha. Quando ele viu uma luz se aproximar, e essa luz veio, chegou próximo, circundou o barco e depois foi embora. Ele ficou petrificado naquele momento e não teve reação nenhuma. Quando a luz foi embora, ele chamou os seus comandados e disse: olha, acabou de acontecer isso. Os comandados até brincaram e disseram: agora o senhor acredita. Ele disse: não, acredito não, eu vi. Mas agora o senhor acredita em disco voador? Ele disse: eu não vi disco voador, eu vi uma luz. Mas para mim ainda não é disco voador. Aí o cara disse assim: poxa, então o senhor está querendo que ele venha, pare, espere o senhor fotografar, espere o senhor filmar, para o senhor acreditar? Ele disse: seria interessante, porque podia ser qualquer luz, eu não posso afirmar que era um disco voador. E quando eles estavam conversando, lá vem a luz de novo, a luz chega perto deles. Ele disse que era uma luz azul, parecida com a luz de um ferro de soldar, mas era uma luz muito forte, mas dava para olhar diretamente. E um maçarico de solda você não consegue olhar a olho nu. A luz veio, se aproximou, ficou aos 70 metros deles, uma luz imensa. E de repente a luz apagou. Quando a luz apagou, que ele viu que estava de trás da luz, era um objeto de mais ou menos uns 100 metros de comprimento, que parecia uma bola de futebol americano. E nesse objeto haviam várias janelinhas que ele via, que percebia que tinham janelas, mas não conseguia ver quem estava lá embaixo. O objeto ficou lá, eles tiraram foto, filmaram, e o objeto foi embora. E eles ficaram comentando, né? Parecia uma bola de futebol americano. Quando de repente o objeto vem de novo. Vem aquela luz, ela vem vindo. Quando chega próximo deles, a luz apaga. Quando a luz apaga, eles conseguem ver o objeto. Era a mesma bola de futebol, só que agora estava em pé. E eles não conseguiam ver as janelas, né? Quando eles viram aquele imenso objeto de 100 metros de altura, a 70 metros deles, eles ficaram com medo, né? O que vai acontecer? Aí o objeto depois subiu vagarosamente
e sumiu na imensidão. O que aconteceu dali em diante? Dali em diante, eles não precisavam mais procurar o objeto. Aonde eles pairavam, o objeto estava lá. O objeto estava lá. Então, todo esse material foi documentado, foi fotografado. Inicialmente, eles não conseguiam visualizar a imagem do objeto, das luzes no material fotográfico. Até que um dia, por coincidência, ele estava olhando aquele monte de foto lá e não conseguiu ver nada. Ele estava com uma lanterna, e essa lanterna era uma lanterna militar, e na outra ponta da lanterna havia uma luz fosca. E ele lembrou que os médicos viam as radiografias num painel fosco. E ele pegou, botou atrás da foto e viu que havia um objeto ali naquela figura. Ele estava procurando luz, não via luz. Havia uma imagem, só que uma imagem que só via numa espécie de radioscópio. A partir dali eles pediram melhores equipamentos, arranjaram um auxiliar que era um fotógrafo profissional do jornal da cidade de Belém, do Jornal Liberal, e começaram a fotografar. Todo esse material foi documentado, todo esse material foi feito um relatório e foi entregue no comando da aeronáutica. Mostrado, inclusive, os filmes foram mostrados para os oficiais. Ninguém falou nada, ninguém sabia o que dizer. Esse material foi mandado para Brasília. Tá? Esse relato todo só foi divulgado 20 anos após o acontecido, quando esse capitão, o Irangê Holanda, já estava na reserva, chamou os mesmos ufólogos que tinham investigado o fenômeno na época que eles estavam investigando e disse que, agora que ele estava na reserva, ele poderia contar essa história. E essa história foi toda documentada pelos ufólogos da revista UFO, tá? Ufólogos reconhecidos na região. E disse que agora que ele era da reserva, ele podia contar a história, e contou toda essa história que eu acabei de contar. O detalhe é que 2 semanas depois dele contar essa história, esse agora coronel, que na época ele era capitão, apareceu morto. Não sei. Após esses fatos, quando ele apareceu morto, a própria revista fez uma campanha nacional para que a aeronáutica divulgasse toda essa pesquisa. A aeronáutica cedeu, desclassificou toda essa documentação. Essa documentação foi mandada para a Biblioteca Nacional, então qualquer pessoa hoje em dia pode acessar pela internet essa documentação. É uma documentação das mais acessadas. Tanto é que é difícil você conseguir acessar devido ao congestionamento o tempo todo dessa documentação. Mas a documentação está lá. O coronel disse que eles filmaram 4 rolos de filme e mais de 500 fotos. Desses 4 rolos de filme não apareceu nenhum, e das fotos, mais de 500 fotos, apareceram apenas algumas dezenas de fotos. Essa é a história do extraterrestre de Colares. É a única história de extraterrestre documentada pelo governo e que até hoje se tem notícia no Brasil. Essa é a história do extraterrestre de Colares. Bem,